Olá, meu nome é Matheus Nepomuceno Ladeira, eu sou aluno do Bacharelado em Ciência da Computação na Universidade do Estado de Santa Catarina e vou dar início agora à apresentação do meu trabalho para o estudo comparativo de técnicas para análise de sentimento e desenvolvimento de uma biblioteca de programação para análise de texto em língua portuguesa, orientado pelo professor Rui Jorge Tramontim Júnior. Esta apresentação está dividida em algumas etapas. Primeiramente, definirei o que é o processamento de linguagem natural e a análise de sentimentos, explicarei o que é um recurso léxico e abordagem lexical, informarei quais são os possíveis serviços online utilizados neste trabalho, falarei também sobre a etapa de pré-processamento de dados e darei estratégias para a criação de uma lógica capaz de criar um algoritmo preciso em suas análises. E também vou informar a importância dos adjetivos, dos advérbios e das negações no processamento de linguagem natural utilizando uma abordagem lexical. Dentro da ciência da computação existe o processamento de linguagem natural, que é um estudo que busca automatizar o aprendizado da língua humana. E a análise de sentimentos é um ramo do processamento de linguagem natural, e esse busca interpretar as opiniões presentes nos textos. E esse estudo é muito importante porque a quantidade de informações sobre produtos, sobre serviços é muito grande, tornando-se inviável a sua análise de forma manual. E a análise de sentimentos pode ocorrer em três principais níveis: nível de sentença, nível de aspecto e nível de documento. Dentro da análise de sentimento, existem duas principais abordagens: a abordagem lexical e coaprendizado de máquina. Na abordagem lexical, utiliza-se um dicionário de opinião, ou seja, quando o algoritmo percorre uma sentença ou um documento, ou seja, um texto, ele busca a polaridade das palavras em um recurso léxico, por exemplo, no SentiWordNet. Já na abordagem com aprendizado de máquina, a partir de sentenças e documentos já classificados, ou seja, com polaridades previamente atribuídas, busca-se ensinar uma máquina a classificar novos textos de forma automática, por exemplo, naive Bayes. Um recurso léxico que é utilizado na abordagem lexical também é conhecido como um dicionário de opinião. Ele é um conjunto de palavras com polaridade atribuída. Então, existem vários léxicos de opinião disponíveis na língua inglesa, porém, há 4 recursos léxicos disponíveis para o português: o OpenLexicon, o SentiLex, o LIWC e o Onto.pt. Este trabalho visa o desenvolvimento de um classificador de opinião que utiliza uma abordagem lexical. É muito importante informar que a escolha de um recurso léxico adequado é muito importante para a construção de um algoritmo preciso. E existem várias etapas na construção desse algoritmo. Por exemplo, a seleção de um dataset, ou seja, a seleção de um conjunto de dados, o pré-processamento de dados, a escolha de um léxico de sentimentos, que como já vimos é muito importante, a criação de uma lógica capaz de extrair da melhor forma a opinião presente no texto e o desenvolvimento do algoritmo em si. O dataset, ou seja, o conjunto de dados escolhido para ser analisado neste trabalho, é a avaliação de algum serviço online. A primeira intenção, o primeiro objetivo deste trabalho é utilizar os comentários de avaliações de restaurantes dentro do iFood. Porém, se for inviável, será escolhida outra fonte de dados, outro dataset, como por exemplo postagem de blogs ou comentários no TripAdvisor. Depois de escolher um dataset e extrair os seus comentários, é muito importante realizar o pré-processamento desses dados. Então, o texto vai ser tratado, permitindo que o algoritmo percorra muito facilmente para localizar cada uma das classes gramaticais presentes nele. Funções comuns dessa etapa são a remoção de stop words, ou seja, a remoção de palavras que não vão agregar valor à polaridade do documento, e a remoção de caracteres especiais, números e tags HTML. Temos aqui um exemplo de uma frase com stop words e sem stop words. O professor convocou a turma para ir ao auditório participar de uma reunião. Foram removidos o artigo o, a preposição para e também as palavras ao, de e uma, visto que não agregam valor à polaridade do texto. Quando se trabalha com recurso léxico e com uma abordagem lexical, é muito importante montar uma estratégia de classificação. E é nessa etapa que será decidido quais classes gramaticais serão consideradas. E as duas classes mais importantes para a mineração de opinião são os adjetivos e os advérbios. Mas também é muito importante considerar a atuação do advérbio de negação não. Os adjetivos são a classe gramatical mais importante quando se busca identificar a subjetividade de um texto. Por quê? Porque eles são os formadores de opinião. Temos os adjetivos bom, ruim, excelente, péssimo, entre muitos outros, que são fortes indicadores de opinião no texto. Temos esses dois exemplos abaixo. A frase ele é um professor. Essa frase é objetiva. Agora, ao adicionar-se o adjetivo excelente, ele é um excelente professor, essa frase ficou subjetiva. Já os advérbios não são os formadores de opinião. Porém, considerá-los pode aumentar grandemente a precisão de um algoritmo, visto que eles conseguem alterar a intensidade dos sentimentos expressos pelos adjetivos. Por exemplo, o advérbio muito, pouco, demais, menos. Temos aqui a frase o aluno é inteligente. Essa frase é subjetiva e positiva. Agora, na frase o aluno é muito inteligente, o advérbio muito intensifica
a positividade do adjetivo inteligente. Quando se trabalha com análise de sentimentos, é muito importante verificar em cada uma das sentenças a ocorrência de algum advérbio de negação. Por exemplo, quando uma sentença é classificada como positiva ou negativa, a ocorrência do não ou de algum outro advérbio de negação, como por exemplo o nem, o negativo, imediatamente antes, durante ou depois dela, pode inverter a sua polaridade. Por exemplo, quando se adiciona o advérbio de negação não na frase o aluno é educado, tornando a frase o aluno não é educado, inverte-se a polaridade dessa frase. Essas são as referências utilizadas. O título do resumo do meu trabalho é Análise de Sentimentos, interpretando opiniões nas avaliações de serviços online com léxicos de sentimentos. Obrigado por ter assistido esse vídeo. O meu contato e o contato do professor Rui Jorge Tramontim Júnior estão apresentados abaixo.